Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área apenas. Galera, estamos de volta aí, eu e meu compadre Juninho, meu fiel escudeiro, para estar falando aqui do nosso clube do coração, depois de um jogo daquele emocionante contra a Mulambada aí, 4-4, o nosso querido Luxemburgo aí, um nó tático que ele deu em cima do Jorge Jesus, e é a respeito disso que eu estou vindo falar nesse vídeo, falar aí da campanha que o Luxemburgo vem fazendo na frente da equipe do Vasco, tudo que ele está passando aí para os nossos jogadores e o que espera aí do Luxemburgo para o ano que vem. Mas antes disso, peço vocês aí que ajudem o canal a estar crescendo aí. Se você que não é inscrito, se inscreva no canal, é importante a sua participação, aperte o sininho de notificação aí que você pode estar optando por todas as notificações, e é importante porque o canal está crescendo, mas as visualizações não estão seguindo aí o padrão desejado. Comente aí também a respeito do que vocês acham do Luxemburgo à frente do Vasco e de tudo que pode estar acontecendo aí no ano de 2020. Parece que vai vir coisa boa aí para a torcida do Vasco. Valeu? Juninho, solta a vinheta aí, meu compadre. Vamos falar aqui da campanha que o Luxemburgo vem fazendo aí à frente do Vasco. Luxemburgo que demonstrou aí na última quarta-feira ser um técnico aí atualizado. Muitos dizem que ele era ultrapassado, conseguiu fazer com que o Jorge Jesus ficasse sem saber o que fazer para estar contendo o Vasco ali. Um jogo importante para o Vasco, 4-4, várias alternativas no placar. O Vasco virou o jogo, deixou que o Flamengo virasse também, e no final o Vasco saiu-se bem ali, um empate importante para a sequência do campeonato. Luxemburgo que chegou ao Vasco sob desconfiança, grande parte da torcida não queria a sua contratação, já que ele é torcedor do Flamengo declarado, e a torcida tinha esse ranço com o treinador, e graças a Deus aí ele veio demonstrando aos poucos a sua capacidade. Quando ele chegou, a crise política no Vasco estava aflorando ali, o Campelo estava sendo cogitado a sua cassação, crise financeira, salários atrasados, jogadores que não estavam bem fisicamente, assim o Maxi Lopes depois foi ali afastado. Ele aos poucos veio demonstrando segurança aos funcionários do clube e aos jogadores, veio contornando o problema financeiro do Vasco e foi tomando conta do elenco, foi afastando ali jogadores que não estavam vindo muito bem, remontou ali o elenco e conseguiu estar implantando um trabalho importante, fazendo ali um esquema já meio retraído ali com os jogadores, com as peças que o Vasco tem. Infelizmente o nosso elenco não é muito qualificado, e ele aí vem fazendo um trabalho bastante interessante. Luxemburgo, quando chegou, tinha aí essa barreira para transpor aí, que era a desconfiança da torcida. Hoje, após 30 jogos aí ao comando do Vasco, ele tem 48% de aproveitamento, um aproveitamento aí que dá condições de estar brigando ali pela Libertadores. Esse aproveitamento é superior ao Bahia, por exemplo, que é o clube que vem logo à frente do Vasco, e chega perto ali de Corinthians e Internacional, que vem brigando ali palmo a palmo pela vaga na Libertadores. Eles têm aí um aproveitamento de 51%. Esse aproveitamento, quando comparado aos 30 jogos que o Luxemburgo tem à frente do Vasco, o Inter estaria aí com 46 pontos, com 51% de aproveitamento. O São Paulo, que vem em quinto agora aí, teria 45 pontos, com 50% de aproveitamento. E o Vasco viria logo atrás ali com 48%, juntamente, e o Bahia com 41%. O Vasco estaria brigando ali diretamente com os seus rivais ali pela vaga ali no G6. Nesse momento o Vasco ocupa a 10ª posição com 43 pontos,
ainda tem aí uma possibilidade de estar pequena, é bem verdade, mas ainda existe a possibilidade de estar chegando no G6 ali para lutar por uma vaga na Libertadores. 5 clubes aí lutam por 2 vagas, são eles o São Paulo, que no momento ocupa a 5ª colocação com 52 pontos, o Internacional vem em 7º com 49 pontos, o 8º é o Corinthians com 49 pontos, o 9º o Bahia com 43 e o Vasco vem em 10º com 43. Eu pulei o 6º colocado, já que o 6º é o Atlético Paranaense, que tem 50 pontos e ele já tem a sua vaga garantida na Libertadores por ter ganho a Copa do Brasil. No caso, abrindo a vaga ali para o 7º colocado. O Vasco está aí brigando diretamente com esses adversários, já que pegando um parâmetro das últimas 6 rodadas, já que faltam 6 para frente, o São Paulo teve um aproveitamento de 50%, foram 9 pontos aí em 18 disputados, teve 3 derrotas e 3 vitórias, perdeu para o Palmeiras, para o Fluminense e para o Atlético Paranaense e ganhou do Avaí, do Atlético Mineiro e da Chapecoense. O Inter teve um aproveitamento de 38,8%, 7 pontos, teve uma vitória contra o Bahia e o Fluminense e perdeu para o Vasco, para o Grêmio e para o Ceará e teve um empate aí contra o Atlético Paranaense. O Corinthians vem aí com 5 pontos de aproveitamento nas últimas 6 rodadas, 27,7%, teve uma vitória apenas sobre o Fortaleza, enquanto que perdeu para o Cruzeiro, para o CSA e para o Flamengo e empatou os 2 clássicos aí contra o Santos e o Palmeiras. O Bahia aí, dos 5 que vem lutando, é o que está aí demonstrando o pior desempenho aí. Foram 4 derrotas e um empate. Ele perdeu para o Ceará, para o Inter, para o Santos e para o Flamengo e empatou com o Cruzeiro e a Chapecoense. E o Vasco vem aí com 44,4% de aproveitamento nas últimas 6 rodadas, conquistou 8 pontos, foram 2 vitórias contra o Inter e a última contra o CSA, 2 derrotas contra Grêmio e Palmeiras e 2 empates contra o Ceará e o Fluminense. Se for mantido aí essa porcentagem, aí, essa sequência dos times nas últimas 6 rodadas que faltam, o Vasco infelizmente não vai chegar, já que o São Paulo chegaria aos 61 pontos, o Inter aos 56, Corinthians 54, o Vasco 51 e o Bahia ficaria com 45 pontos. Mas tem aí um porém, isso são dados matemáticos, mas a sequência de jogos aí que faltam, esses últimos 6 jogos, credenciam o Vasco a estar brigando até a última rodada aí por essa vaguinha. É bem verdade que para o Vasco falta 5, já que empatou o jogo contra o Flamengo, um empate importante na luta para essa classificação. Vou aqui estar falando a sequência de cada time aqui para você estar analisando aí e ver se o Vasco tem chance ou não. O São Paulo vai fazer ainda 3 jogos em casa contra o Santos, um clássico regional, contra o próprio Vasco, uma luta direta aí, um jogo de 6 pontos, e contra o Internacional. Vai fazer 3 jogos fora contra Ceará, Grêmio e o CSA na última rodada. O Inter vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Goiás, e vai sair para jogar contra Corinthians, Botafogo e o São Paulo. Aí você vê aí como está aí a sequência do Internacional, que é uma sequência difícil aí, jogos diretos entre os pretendentes à vaga na Libertadores. O Corinthians vai jogar contra o Internacional, o Avaí e o Fluminense em casa e vai sair para jogar contra o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Ceará. O Bahia pega o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Vasco em casa e vai sair para jogar contra o Goiás, CSA e o Fortaleza. E o Vasco tem os jogos aí, 5 jogos restantes, vai pegar o Goiás, o Cruzeiro e a Chapecoense em casa,
os times que estão aí brigando contra o rebaixamento, principalmente o Cruzeiro e a Chapecoense, o último jogo do Vasco, e vai estar aí saindo para jogar contra o São Paulo e contra o Bahia. Já fizemos o jogo contra o Flamengo, então era um jogo que a gente ia também fazer como visitante. Na minha opinião aí, os jogos importantes para o Vasco é a briga direta com o Bahia e o São Paulo, vencendo esses dois jogos aí e fazendo o nosso dever de casa. Acredito aí que vencendo destes 5 jogos, vencendo 4 jogos, a gente tem condições de estar chegando aí com certeza entre os 6 primeiros colocados. Também tem um porém, pode estar abrindo mais uma vaga caso o Flamengo seja campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O campeonato vai chegar então até o G8 e o Vasco, aí aumenta muito mais a possibilidade do Vasco de estar chegando. Vou estar aqui falando aqui as rodadas para você estar analisando e fazendo aí o seu palpite para ver se o Vasco chega ou não na Libertadores. Na 33ª rodada os jogos vão ser São Paulo e Santos, Internacional e Corinthians, Bahia e Palmeiras e Vasco e Goiás. Na 34ª, Ceará e São Paulo, Internacional e Fortaleza, Botafogo e Corinthians e Goiás e Bahia. Na 35ª, São Paulo e Vasco vão se enfrentar, Internacional e Goiás, Corinthians e Avaí, e o Bahia pega o Atlético Mineiro. Na 36ª rodada, jogo também difícil do Grêmio aí, contra o São Paulo, Botafogo pega o Inter, Atlético Mineiro contra o Corinthians, CSA e Bahia, e o Vasco e o Cruzeiro. Na 37ª, penúltima rodada aí, vai ser então a rodada praticamente definitiva ali para as pretensões, já que são 3 jogos que na luta direta. São Paulo e Inter, o Ceará pega o Corinthians ali e o Vasco joga contra o Bahia. Na última rodada, o Vasco pega a Chapecoense, o Fortaleza pega o Bahia, Corinthians e Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro, e o CSA joga a sua última cartada aí contra o São Paulo lá em Alagoas. Na minha opinião, a sequência que ficou do São Paulo aí ficou um pouco mais difícil, já que as 6 últimas aí foram um pouco mais fácil. O São Paulo está mantendo essa sequência aí de 50%. Eu acho meio difícil para o São Paulo estar mantendo, já que vai jogar um clássico contra o Santos, vai jogar contra o Vasco e o Internacional, além do Grêmio. São times gigantes do Campeonato Brasileiro. O Internacional aí também vai ficar numa sequência mais parecida com essas últimas 6 sequências. Pega o Corinthians, o Botafogo e o São Paulo aí, são times importantes na tabela aí. O Corinthians brigando diretamente com essa vaga. O Corinthians pega o Inter, o Fluminense também brigando para não descer para a 2ª divisão. O Bahia vai pegar agora o Palmeiras, vai ter um jogo direto contra a gente. E o Botafogo também lutando ali para não descer. Pode ser uma pedra no sapato dos baianos. E como eu comentei aqui da gente, tivemos esse empate aí maravilhoso contra o Flamengo. Vamos pegar agora o Goiás. E com certeza, se a gente ganhar do Goiás na próxima partida aí na segunda-feira, o Vasco vai pegar um ânimo renovado e vamos buscar aí com certeza essa classificação, indo lá no Morumbi, trazendo pelo menos um empate lá no Morumbi ou então lá na Bahia e ganhando os outros 2 jogos. Com certeza nós vamos chegar na Libertadores. Isso é importante para a sequência do campeonato, para a sequência do trabalho do Luxemburgo. Luxemburgo que já declarou hoje aí que se for para brigar de novo para não cair, ele não vai querer ficar no Vasco. Já botou aí as suas cartas na mesa, já falou para o Campelo que uma das prioridades é o salário. O Campelo já prometeu que no ano que vem não vai ter esse problema, que até o final do ano todos os jogadores vão estar recebendo. Ele vem aí batendo nessa tecla com o Campelo, vem dando moral para os jogadores acreditam no Luxemburgo, e é importante para o Vasco, para a sequência aí do trabalho
dessa diretoria que o Luxemburgo possa estar continuando, não pode medir esforços aí para estar trazendo jogadores de qualidade, já que o Luxemburgo tem um conhecimento do mercado, um treinador aí que é estudioso, e tenho certeza que ele vai estar trazendo aí as melhores opções ali para o Vasco, vai estar formando aí um time competitivo, já falou que vai estar aí brigando entre os 8 ano que vem para estar de novo na Libertadores, que eu acredito que nessa Libertadores a gente vai estar. Ele vem com esse discurso moderado aí, que o Vasco está disputando outro campeonato. Eu até acho que o Vasco não está mais na frente por causa disso. Os jogadores, acho que teve jogos aí que os jogadores poderiam ter se empenhado um pouquinho mais se tivesse com foco lá em cima, mas a gente não pode reclamar. São jogadores que estão aí representando muito bem a nossa camisa, jogadores que infelizmente estão com salários atrasados, mas não os molejam em tempo nenhum. Pode estar faltando ao Vasco categoria aí aos jogadores, mas empenho, determinação e respeito à nossa Cruz de Malta não falta. Era o que eu podia estar falando a respeito dessa sequência boa do Vasco aí nas últimas 6 rodadas, do trabalho importante que o Luxemburgo vem mantendo. Você aí que não é inscrito no canal, ajude o canal, se inscreva aí, aperte o sininho de notificações, é importante o comentário de vocês, dê um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para a gente poder estar levando aí o conteúdo do Vasco a cada vez mais vascaínos em todo o Brasil. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.